Graça e paz, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo. Antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, curte o sininho para receber as notificações. Tá bom? Salmo 116, verso de número 8, nos diz assim: Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Ora, é bem verdade que os livramentos do Senhor não se limita apenas nestas três coisas: a morte, os olhos das lágrimas, as lágrimas dos olhos e os pés da queda. São infinitos os livramentos que o Senhor Deus nos concede. Mas o salmista aqui, ele fala de três coisas que o Senhor Deus nos livra. Ele fala sobre o livramento da alma da morte, ele fala sobre o livramento das lágrimas dos olhos e dos pés da queda. Ora, se nós analisarmos, existe dois textos no Salmo 116 que fala acerca da morte. O verso 8 e o verso de número 15. E faz um contraste entre os dois. A diferença é que no verso de número 15, o salmista está falando claramente que o Senhor tem prazer na morte do justo. Já no verso 8, o salmista está dizendo que Deus livra a nossa alma da morte. O que significa isto? Significa que aqui nós temos dois tipos de morte. Nós temos uma morte sem Deus e nós temos uma morte com Deus. Uma morte sem Deus é símbolo de desesperança, de solidão, de desespero, de pânico, pavor, choro, pranto, ranger de dentes. Uma morte sem Deus representa incertezas. Uma morte sem Deus representa caos. Já o Senhor se alegra na morte do justo. Por quê? Porque o Senhor sabe para onde vai o justo. A morte na vida do cristão, na vida do justo, é uma promoção de Deus. Quando chegar a nossa hora, nós não morremos, somos promovidos. Deus se alegra porque sabe perfeitamente para onde nós iremos. Quando o justo morre, ele vai para o repouso, ele vai para o descanso, ele vai ficar aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte do justo representa um momento em que ele fica aguardando para ser coroado por Deus. Um certo pastor foi indagado acerca da morte e alguém lhe perguntou: o senhor tem medo da morte? Aquele pastor, com o rosto sereno, olhou para o jovem e disse: nunca tive, porque enquanto eu estiver vivo, ela nunca representará nada, mas quando chegar a minha hora, eu não estarei lá. Ele sabe que quando fechar os olhos para este mundo, abrirá para um novo mundo nos braços do Pai. Segunda coisa que o Senhor Deus nos livra, que o salmista cita aqui, é os olhos das lágrimas. É interessante que quando nós falamos de lágrimas dos olhos, eu falei olhos das lágrimas, mas são lágrimas dos olhos, quando nós falamos sobre isso, nós precisamos entender que existem vários tipos de lágrimas. Por exemplo, existem lágrimas de alegria. Existem pessoas que, por uma notícia boa, por um encontro tão esperado, uma alegria excessiva, vai produzir lágrimas nos seus olhos. Também existem lágrimas de gratidão, quando você faz algo por alguém e aquela pessoa
se sente grata pelo que você fez e lhe retribui aquilo que lhe foi feito, a pessoa que recebe este ato de gratidão, ela chora, porque ela sente as emoções do reconhecimento. Existe também as lágrimas de emoção. Quantas pessoas que, num momento tão inesperado ou esperado, acaba sendo atingido por uma forte emoção e os seus olhos começam a derramar lágrimas, como por exemplo, o nascimento de um filho. Quantos pais e quantas mães, quando recebem o seu filho nos braços, após o nascimento ou um problema de enfermidade, as lágrimas descem dos olhos porque a emoção foi tamanha. Mas o salmista está dizendo aqui que o Senhor nos livra das lágrimas dos olhos. E que lágrimas são estas? Eu poderia dizer para você, com toda certeza, que são as lágrimas da desesperança. Aleluia! No Evangelho de João, quando Maria foi até o sepulcro aonde Jesus estava, ela ficou desesperada e começou a chorar porque o sepulcro estava vazio. Ela queria encontrar o seu Senhor dentro daquele sepulcro. E apareceu o Senhor a ela, e ela, achando que era o jardineiro, perguntou ao seu Senhor: cadê o meu Senhor? Aonde está o meu Senhor? Neste momento tão difícil, eu preciso do meu Senhor. E o Senhor lhe disse: mulher, por que tu choras? Aquele choro era um choro de desesperança. Ela estava pensando que o seu Senhor havia sido levado, mas o seu Senhor já havia ressuscitado e estava vivo e está vivo para todo sempre. Deus nos livra das lágrimas da desesperança. Se você já perdeu as esperanças por causa das lutas, das provações, e isso arrancou lágrimas dos teus olhos, estou aqui como ministro de Deus para te dizer: não chores. Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. O teu Senhor já ressuscitou, está vivo e vivo para todo sempre. Ainda hoje eu falei com ele. Tenha certeza, dobre os teus joelhos, ore, porque o Senhor Deus vai te responder. Ele livra os nossos olhos das lágrimas da desesperança. Também o salmista diz que o Senhor livra os nossos pés da queda. Olha que interessante. O Senhor livra os nossos pés da queda. O salmista usa vários adjetivos que denotam dias difíceis. Se você ler o capítulo todo do Salmo 116, você vai perceber que o salmista está falando de dias difíceis, porque ele vai citar por várias vezes tristeza, cordéis da morte, aflições, angústia, cerca. Tudo isto representa dias difíceis. E quando nós estamos enfrentando dias difíceis, quando nós estamos enfrentando dias de apertos, os nossos pés, que representam a nossa vida espiritual, eles começam a vacilar. É como se estivesse andando sobre o charco de lodo, como diz no Salmo 40. E nós precisamos estarmos bem atentos, porque é exatamente nesta hora em que o Senhor nos livra os nossos pés da queda. Ainda hoje estava falando com uma irmã que passou por um momento tão difícil, e quando ela estava quase saindo da presença do Senhor para buscar uma outra religião, uma nova opção de vida, ela disse: Senhor, tu vai me deixar sair da tua presença? O seu telefone imediatamente tocou. Uma serva do Senhor saiu da sua casa e lhe foi visitar. Elas oraram, foram para a casa do Senhor,
e ela está abençoada na presença de Deus. Então aqui o salmista é categórico em dizer que Deus livra os nossos pés da queda. Eu tenho certeza que Deus te chamou para ser um vencedor. E um vencedor não é alguém que está aqui para ser coroado por este mundo, não está aqui para ser aplaudido por este mundo. Quando eu falo vencedor, eu estou falando de uma vida com Cristo, estou falando de uma vida com Deus, estou falando de uma vida de oração, estou falando de uma vida repleta das intervenções de Deus, estou falando de uma vida mergulhado na graça do Senhor. É tudo isto que eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o teu ministério. 3 coisas que o Senhor nos livra. Ele livra a nossa alma da morte. Ele livra os nossos olhos das lágrimas e Ele nos livra os nossos pés da queda. Em nome de Jesus, eu quero aqui como ministro de Deus ministrar a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar. E neste momento de pandemia que o mundo está atravessando, em que o mundo está vivendo dias de instabilidade, eu quero profetizar que você vai atravessar estes momentos na presença do Senhor, em oração, em jejum, em graça, louvando, bendizendo e exaltando ao nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família e a tua casa e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.